Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da otimização com restrições. Dando continuidade ao vídeo anterior, a gente vai falar agora sobre otimização com restrições de desigualdade. Sugiro que você veja nossos vídeos de otimização sem restrições e de otimização com restrições de igualdade antes desse aqui. Vou tentar colocar no card para facilitar o trabalho de vocês. É muito comum em economia nós nos depararmos com problemas em que há restrições de desigualdade. O caso mais comum são as situações em quando a gente está trabalhando com quantidades não negativas. Por exemplo, quando você está trabalhando com bens produzidos ou consumidos, esses bens normalmente não vêm em quantidades negativas. Então você tem que impor para o problema de restrição que o X, as cestas que estão sendo selecionadas, não contemplam os valores negativos de X. Então a gente vai ter que modificar a nossa abordagem de Lagrange para poder contemplar esse tipo de restrição. Para dar início à discussão, a gente vai começar com um problema mais simples, No caso, a gente vai maximizar uma função, que ela só tem uma única variável, e ela vai estar sujeita a uma única restrição de não negatividade. Então a gente vai ter esse problema aqui. Vou maximizar em x, f de x, sujeito à restrição de que x tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, não negativa. Note que basicamente eu vou ter três casos, que estão retratados aqui nessa figura. No caso 1 aqui eu tenho que o máximo irrestrito, ou seja, se eu não tivesse a restrição de não negatividade, ele se daria aqui num ponto menor que zero. De modo que quando eu aplico a restrição, ou seja, eu só olho os valores que são positivos de x, então o valor máximo de x vai se dar exatamente em x asterisco igual a zero. Perceba que nesse ponto, a derivada aplicada nesse ponto, a inclinação do ponto que tangencia esse ponto aqui, de máximo, ele vai ser menor que zero. Já no segundo caso, eu vou ter a situação em que tanto o máximo restrito quanto o máximo irrestrito, eles se dão exatamente quando x é igual a zero. Então, como eu tenho a possibilidade de x ser maior ou igual a zero, então eu vou ter o mesmo máximo tanto no problema restrito como no problema irrestrito. E nesses dois casos, eu vou ter que a derivada aplicada nesse ponto, como a gente viu nos problemas sem restrição, vai ter que ser igual a zero. Agora, no terceiro caso, eu vou ter uma situação em que o ponto de máximo irrestrito, ele vai se dar na região em que x ele é maior que zero. Nesse caso, eu vou ter que os dois máximos, tanto o irrestrito como o restrito, vão coincidir, e vão ser os dois maiores que zero. Cabe notar aqui que, mais uma vez, a derivada parcial, em x asterisco, vai ser igual a zero também. Então, eu consigo resumir esses três casos em função dos valores de x e de f' de x. No primeiro caso, eu tenho que x asterisco vai ser igual a zero e f' de x vai ser menor que zero. No segundo caso, eu tenho que x asterisco também vai ser zero e que f' de x vai ser igual a zero. E no terceiro caso, eu tenho que x asterisco é maior que zero e f' de x é igual a zero. Então, eu consigo juntar essas três condições em uma única. Vai ser essa condição aqui, x asterisco vezes f' de x asterisco igual a zero. E note que quando um dos dois é diferente de zero, o outro vai ser igual a zero. Então, sempre eu vou ter que o produto desse vezes esse vai ser igual a zero. Então, eu consigo condensar essas três condições nessa condição aqui. Então, eu consigo estabelecer, para o caso particular, em que eu tenho uma variável e uma restrição, essas três condições como sendo minhas condições de ótimo. Eu vou ter que f' de x asterisco vai ter que ser menor ou igual a zero. Eu vou ter que ter que x asterisco vezes f' de x asterisco vai ser igual a zero. Eu vou ter que x asterisco, pela restrição, vai ter que ser maior ou igual a zero. Vejamos um exemplo. Então, nesse caso, eu tenho a seguinte função que eu quero maximizar em x. 6 menos x ao quadrado menos 4x. Que ela vai estar sujeita à nossa restrição de não negatividade. X é maior ou igual a zero. Se eu tomar a derivada de f de x com relação a x, eu vou ter aqui menos 2x menos 4. Então, eu consigo estabelecer aquelas três condições que eu tinha dado no caso anterior. Eu vou ter aqui que a derivada com relação a x aplicado no ponto de ótimo vai ter que ser menor ou igual a zero, que é exatamente essa primeira condição. E x asterisco vezes a derivada vai ter que ser igual a zero, que é essa segunda condição. E o x vai ter que ser maior ou igual a zero, que já era a nossa restrição original. Então, resolvendo essas equações, eu vou chegar que x ou é igual a zero ou x é igual a menos 2. Mas como x ele tem que ser maior ou igual a zero, então eu chego à condição de que o x ótimo satisfaz essa restrição, vai ser exatamente o x igual a zero. As condições de mínimo elas podem ser obtidas de forma análoga, só que agora fazendo f' de x maior ou igual a zero. Então, de forma geral, eu consigo estabelecer as condições de ótimo para um problema com restrição de não negatividade como sendo se x asterisco maximiza f de x sujeito à restrição de não negatividade x maior ou igual a zero, então x asterisco ela tem que satisfazer a derivada de f de x asterisco com relação a x tem que ser menor ou igual a zero. 2, x asterisco vezes a derivada de f de x asterisco aplicada em x asterisco vai ter que ser igual a zero. E x asterisco tem que ser ele mesmo maior ou igual a zero. Isso variando que todos de 1 até n. Já para o caso de mínimo, se x asterisco minimiza f de x sujeito a x não negativo, maior ou igual a zero, então x asterisco vai ter que satisfazer as condições análogas, que é a derivada com relação a x maior ou igual a zero, aplicada aqui em x asterisco, o produto x asterisco vezes a derivada vai ter que ser igual a zero, e o próprio x asterisco vai ter que ser maior ou igual a zero. Mais uma vez também para ir variando de 1 até n. Agora que nós vimos o caso mais comum de restrição de não negatividade, nós podemos generalizar isso para o caso em que eu tenho restrições quaisquer
de desigualdade. Então toma o seguinte exemplo, uma função que eu tenho de x1, x2, ela está sujeito a duas restrições dadas por desigualdades. Aqui eu tenho g1 de x1, x2 menor ou igual a zero, g2 de x1, x2 menor ou igual a zero. Esse tipo de problema a gente diz são problemas de programação dita não linear. É possível visualizar o problema por meio desse gráfico aqui. Aqui eu tenho um gráfico de x2 contra x1, a restrição 2, aqui eu tenho a restrição 1, elas representam o recorte, né, no plano x2 contra x1, no ponto em que as restrições elas são iguais a zero. G1 igual a zero, G2 igual a zero. Nós impusemos pela restrição que o resultado da otimização tem que ser necessariamente para valores de G1 e G2 menor ou igual a zero. Então, a minha região factível, né, vai ser essa região que está rachurada aqui. Ou seja, os pontos que satisfazem, né, G1 e G2 menor ou igual a zero. Então, eu sei que a solução vai ter que estar aqui dentro. Então, uma vez definida essa região factível, eu vou procurar o máximo da função. Nesse caso vai ser exatamente nesse ponto aqui, em que eu tenho que G1 e G2 são iguais a zero. Passada essa intuição, então a gente pode estabelecer as condições necessárias para um máximo, né, numa função, num problema com restrições de desigualdade. Então seja f de x e gj de x com j variando de 1 até m, é uma função contínua no domínio do Rn, seja x asterisco um ponto interior em D, e supõe que o x asterisco ele maximiza f de x em D, sujeito às restrições de desigualdade. Também a gente vai assumir que elas são contínuas e diferenciáveis. Eu vou chamar aqui esse símbolo de sendo nosso vetor gradiente, né, das derivadas, para as j restrições que são ditas ativas. Então, vai haver um único vetor, lambda, pertencente ao Rn também, tal que x asterisco e lambda vão ter que satisfazer as condições de Cantucker. As condições de Cantucker são retratadas aqui abaixo. A derivada do lagrangiano dessa função com relação a xi, né, que vai ser a derivada de f, com relação a x1 menos o somatório de lambda j multiplicando as derivadas de gj com relação a xi igual a zero. A mesma condição de primeira ordem do problema com restrições de igualdade, e eu vou ter aqui essas condições adicionais, né, que o lambda vai ter que ser maior ou igual a zero para todo j, de que o g de j vai ter que ser menor ou igual a zero, e de que o lambda j vezes o g de j vai ter que ser exatamente igual a zero. Então essas três condições aqui, elas fornecem uma adaptação do método de Lagrange para o caso em que eu tenho restrições de desigualdade, com j aqui variando de 1 até m restrições. E é isso, essa é a parte final aqui do nosso estudo de otimização de funções, essa revisão que a gente fez. A ideia mesmo era apresentar principalmente essas condições de Cantucker aqui, que são úteis para resolver problemas gerais que se aplicam principalmente à microeconomia. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.